Beleza, aí agora então tá. Então Planck resolveu aí esse problema da catástrofe do ultravioleta usando essa ideia de que a energia, né, quando você troca ali entre matéria e radiação, não se dá da forma contínua, se dá da forma quantizada. Então, alguns valores possíveis. Aí agora a gente começa. Então, vamos lá. Efeito fotoelétrico. Eu vou criar aqui, na verdade, eu vou fazer essa matéria de um jeito um pouquinho diferente, que vai ser assim, ó. Eu vou colocar a experiência e eu vou explicar ela usando a física clássica. Então, sem usar nada de novo. Então, se você já viu a aula de efeito fotoelétrico, se você sabe como que funciona, esquece um pouquinho, tá? Vamos pensar com a cabeça antes da física moderna, para ver quais eram os problemas que apareciam sem usar ela. Fechou? Então vamos lá, ó. Assim, não foi o Einstein que descobriu o efeito fotoelétrico, tá? Na verdade, o Hertz começou ali com a emissão de ondas eletromagnéticas e um aluno do Hertz chegou nessa conclusão, que quando eu faço ali a emissão de ondas em uma placa, eu faço ter corrente elétrica. Mas, enfim, ó. Então, o experimento, o primeiro, foi de um aluno do Hertz, o Hertz da frequência, mesmo que você conhece, né? Experimento de Philippe Lenard, vou colocar só Lenard, onde ele funciona assim, ó. Vou desenhar aqui ele. Então é um circuito elétrico, onde a gente coloca aqui basicamente uma bateria. Aí essa bateria aqui eu vou deixar ela com vários polos, tá? Como se fosse 3 pilhas em série ali, tá? Só para o desenho ficar igual o que ele fez. Nesse circuito aqui, eu vou deixar um amperímetro. Enquanto eu tomo água aqui, ó, coloca no chat aí, por favor, o que o amperímetro mede. Qual é a função de um amperímetro? Oi, dá um like aí também, né? Terça-feira de carnaval, passando o joguinho do Barça e a gente aqui estudando física moderna. Então merece um likezinho, né? Vai. Que com o amperímetro mede? Aí, ó, eu vou deixar aqui também uma espécie de... como se fosse um tubo, uma ampola, onde aqui pode incidir luz. Então tem aqui uma abertura, ó. Pronto. Beleza, aí a nossa bateria aqui ela tem um U, né? Mas eu vou usar que nem ele fez mesmo, vou usar um ΔV aqui. Onde esse ΔV, ó, entenda o seguinte, quer ver? Deixa eu só até usar o desenho bem certinho como ele usou, isso aí mesmo. Tá vendo que esse polo aqui é o positivo, esse polo aqui é o negativo, né? Então, se a minha bateria for dessa forma, é porque esse cara aqui vai ser o mais e esse cara aqui vai ser o menos, né? Por polarização ali do nosso circuito. Só que essa minha bateria, eu posso inverter ela. Então, eu posso deixar o positivo desse lado esquerdo e o negativo do outro, tá? Então, o meu ΔV aqui, ele é regulável, tá? Ele é variável. Então, eu posso deixar ele positivo, posso deixar ele zero e eu posso deixar ele negativo. Eu posso fazer o que eu quiser com esse ΔV, tá? Boa! Isso aí, medir corrente elétrica. Isso mesmo. Beleza. Então, aqui a gente tem um circuito, ó. Aí, essas duas placazinhas aqui são metálicas, tá? Então, tem duas placas metálicas. Aí, aqui dentro desse vidro tem uma espécie de gás bem rarefeito ali, tentando simular um vácuo, tá? Então, tirou quase todo o ar ali, sobrou algumas partículazinhas. O que a gente vai fazer? Ó, eu vou emitir luz aqui nessa camada aí, nessa cavidade desse tubinho. Então aqui está incidindo luz. Aí essa luz ela tem duas propriedades. Quais são elas? A luz tem uma frequência Fzinho e ela tem uma intensidade I, em maiúsculo. Então a luz tem uma frequência F e tem uma intensidade I. Seguinte, ó, se você quiser escrever, se você nunca viu isso. Frequência, você pode entender como sendo a cor da luz, tá? Então, essa luz é vermelha, essa luz é amarela, essa luz é verde, essa luz é azul, enfim, essa luz é branca, né?
E a intensidade é a quantidade de luz, tá? Então, se está pouco iluminado ou se está bastante iluminado. Beleza? Então, a frequência tem a ver com a cor da luz e a intensidade com a quantidade de luz. Pensando com a cabeça da época. Então, o que a gente pensava, que a gente entendia, né? Que quanto mais intensidade, mais energia, né? Porque tem mais luz, quanto menos intensidade, menos energia, beleza? Então, se eu aumentar a intensidade, está indo mais luz, então tem mais energia disponível para eu fazer alguma coisa no circuito. E quanto menos intensidade, menos energia para o meu circuito elétrico. Beleza, então com essas ideias vamos colocar aqui algumas conclusões, ou alguns procedimentos que aconteceram durante esse experimento aí. Seguinte, né? Acho que o primeiro é bem óbvio. Então, se não tem luz, não tinha corrente elétrica, tá? Então, vou deixar minha bateria um pouquinho ali desligada, então ΔV 0. Então, a primeira conclusão foi, se não tem luz, então se a intensidade da luz for 0, não tinha corrente. Nada de novo, né? Isso aqui a gente consegue entender sem ter física clássica, sem ter física moderna, normal, né? Então, se está apagado, não tem luz nenhuma. Beleza, agora o que acontece, ó? A gente vai ligar ali o circuito, a gente vai ligar aquela luz. A luz, ela vai incidir sobre uma das placas ali do meu circuito. Tá, pensando com a cabeça da época. A luz, ela leva uma energia, né? A luz ali, ela tem o quê? Ela tem campos elétricos, campo magnético, ela vai se propagando para chegar em algum lugar. Esses campos que a luz está carregando, quando chega na placa, quando incidir naquela placa negativa, ó, onde estou com o mouse agora, o que vai acontecer? Esse campo elétrico e magnético interagem com os elétrons daquela plaquinha. Né? Então, o que vai acontecer? Então, você é um elétron que está dentro da placa. Começa a vir um campo elétrico sobre você. Então, você começa a fazer o quê? Começa a sacudir mais. Né? Então, você está recebendo energia. Então, se aquela luz for com uma intensidade ou se tiver uma certa energia, você vai sacudir cada vez mais. A ponto de você poder ser arrancado daquela superfície. Eu vou dar um exemplo melhor para você entender isso. Ó. Imagine que você pegue uma piscina. Acho que uma piscina é legal. Você tem uma piscina, aí você pega ali um ventilador, um soprador de ar. Pode ser um soprador que eu acho mais interessante, né? Se você pega esse vento e emite ali para a borda daquela água, você vai ver que algumas partículas podem sair, sim ou não? Você tem algumas partículas que escapam da superfície. É exatamente o que acontece. Então, você está emitindo ali alguma energia, as partículas da borda, né, que estão mais longe ali do centro, começam a ter mais energia e sacudir mais. Em algum instante, elas podem escapar. Então, elas podem sair dessa placa negativa que está aqui, elas podem chegar na outra, né? E se elas chegarem na outra placa é porque você vai ter uma corrente elétrica, você tem carga elétrica em movimento, beleza? Isso aqui, o pensamento antes da física moderna. Então, você tem ali um campo elétrico interagindo com os elétrons que podem fazer cargas serem arrancadas. E se carga se movimentar, é porque você tem corrente elétrica. Beleza. Então, quais foram as conclusões, ou quais foram as observações? A primeira. Então, ele percebeu que a corrente elétrica que passava no meu circuito depende da intensidade. De novo, a gente vai procurar, eu vou colocar todas as observações, mas a gente vai procurar aquelas que a gente não consegue entender usando a física clássica, beleza? Então, quanto mais intensidade, na época, mais energia, né? Quanto mais energia você mandar para aquela superfície, mais elétrons podem ser arrancados, sim ou não? Então, mais corrente eu posso ter. Esse primeiro passo aqui, tudo ok com a física clássica, sem problema algum. Então, a corrente elétrica depender da intensidade, tudo ok. Nada de problemático por enquanto. Segundo. Agora, olha só, você deve ter uma resposta pronta para isso, mas é tipo assim, eu acabei de ligar a luz e já tem corrente elétrica. Então, basicamente, não tem tempo de receber luz e ter corrente passando. Aí você pode responder assim, beleza, porque a luz tem uma velocidade muito grande. De fato. Só que isso de ser muito rápido, de o tempo ser basicamente zero, não dependia da intensidade. Esse é um problema, porque agora vamos pensar de novo com a cabeça da época.
Lembra que a intensidade tem a ver com a energia. Se tem bastante intensidade, tem bastante energia. Então seria assim, o elétron recebendo bastante energia, então ele tem capacidade de sair fora daquela placa. Só que se a intensidade for pouquinho, se for tipo assim, bem pouquinho, uma luzinha bem fraca, deveria demorar mais. Pensa comigo, porque se tem baixa intensidade, vai ter baixa energia. Então o elétron vai começar a sacudir, só que ele vai demorar mais tempo a escapar, né? Então, qual que foi a segunda observação? Que para ter corrente, então a corrente diferente de zero, o tempo ele era muito curto, era basicamente instantâneo. Beleza, isso aqui você responde que a velocidade da luz é muito grande, tá? Mas o problema aqui é o seguinte, que isso de o tempo ser basicamente zero não depende da intensidade. Então, com pouca luz ou com bastante luz, dava na mesma, saía basicamente instantâneo. Isso aqui é um pequeno problema. Então, isso aqui, não, pera lá, por que isso está acontecendo, né? Então, com mais intensidade, mais energia. Com menos intensidade, menos energia, então deveria demorar mais, e não está acontecendo isso. Então, aqui acontece um dos primeiros problemas. Próximo. Deixa eu ver vocês aqui. Média corrente. Boa, João. Isso aí. E outra. Para ter corrente, então, para ter corrente diferente de zero, era necessário ter uma determinada cor de luz. Então, assim, que nem a gente viu o espectro agora há pouquinho, né? Se você mandasse uma luz vermelha, não dava nada. Então, vou aumentar bastante. Então, você tem pouca luz vermelha, não acontecia nada. Você tem bastante luz vermelha, muita luz vermelha. Continuava não acontecendo nada. Então, a frequência daquela luz, né? Então, a luz vermelha não fazia arrancar elétrons ali daquela placa. Só que se você pegasse agora uma luz violeta, uma luz azul, saía elétrons. Tanto com muita intensidade, então bastante luz, bastante iluminado, tanto com pouca. Então, ter corrente, olha só, era necessário ter uma frequência mais acima de determinado valor. Não era qualquer frequência que fazia aparecer corrente. Então, eu tinha que ser maior que uma frequência de corte. A gente chama de F0, tá? Então, esse F0 aqui é uma frequência de corte. E, de novo, não dependia da intensidade da luz. Então, aqui, mais uma vez, não depende da intensidade. Não depende de I. O que, de novo, é um problema, porque assim, eu estou mandando muita luz, muita mesmo, mas vermelha, não está arrancando nenhum elétron. Só que eu vou mandar agora um feixezinho, então, pouquíssima luz, mas eu mando luz violeta, eu tenho corrente. Então, assim, para a época, antes da física moderna, de novo, não faz sentido, né? Porque dependia do quê? Da intensidade, não tinha nada a ver com a frequência. Então, aqui aparece mais um problema, Por que bastante luz vermelha não faz aparecer corrente e pouca luz violeta faz aparecer corrente? Então, mais um problema para a gente resolver daqui a pouquinho, tá? Deixa eu pontuar certinho. Beleza. O quarto, esse aqui é legal, a gente vai brincar agora com a bateria. Então, isso aqui tudo sem a diferença potencial, né? Então, aqui eu vou colocar o seguinte, Depois deixa uma linhazinha na frente do 4 aqui, que eu vou escrever daqui a pouco. Mas olha só, eu vou pegar aqui as duas placas. Vou pegar as duas placas. Quando o ΔV ele é zero, a gente não tem polarização devido à bateria. Então, a bateria não está ali, né? Então, o que acontece, Você vai arrancar elétrons com aquela luz, né? Então, vamos colocar que a frequência seja maior que a necessária. Então, é maior que a frequência de corte. E eu vou fazer no desenho aqui, arrancando 3 elétrons. 3 elétrons. Agora, olha só, concorda que sem motivação alguma, tá? Eu consegui arrancar aqueles elétrons, sim, né? Então, um elétron que saiu, ele pode ir para a direita, esse que foi para a direita pode fazer corrente elétrica, sim ou não? Sim. Só que não tem essa obrigação, porque não tem uma motivação a mais. Então, eu posso ter arrancado um elétron e ele ter ido para cima, sem chegar na outra placa. Então, ele não fez corrente elétrica. Eu posso ter arrancado um elétron e ele ter ido para baixo. De novo, sem ir para a direita, né, ele não vai chegar na outra placa, então não fez corrente elétrica. Então, arranquei elétrons? Sim, arranquei. Só que alguns fazem a corrente elétrica, no caso esse aqui do meio, e os outros não.
né? O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a bateria. Então, o que a bateria vai fazer? Ó, a bateria força eu ter um campo elétrico, né? Então, aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo, né? Aí tem um campo que vai do mais para o menos, só que como é elétron, ele sente uma força no sentido oposto, né? Então, não vou nem colocar para você não ficar, nossa, mas o campo é para a esquerda e ele vai sentir uma força para a direita. Mas é isso mesmo, porque ele é negativo, né? Mas, ó, agora aqueles 3 elétrons que foram arrancados, você concorda comigo que nesse instante aqui, eles têm uma motivação a mais? Sim ou não? Porque vai ter uma força puxando eles. Então, o primeiro, beleza, ele vai continuar, né? Tem uma força ainda que faz ele mais rápido até. Mas aí, tem um que estava indo para cima. O que vai acontecer com ele? Ele vai sentir a força que vai fazer ele continuar até na placa. O outro estava saindo para baixo. A força faz assim, opa, volta aqui, né? Aí ele vai e vai para a placa. Sim ou não? Sim, né? Então, qual foi a função da minha bateria aqui? Foi pegar aqueles elétrons que escaparam também da superfície e forçar eles a fazerem a corrente elétrica. Só que vê se você concorda comigo agora, ó, só para você entender o gráfico, que o gráfico é um pouquinho mais chatinho. Eu aumentei a DDP, né? Deixei ela positiva. O que aconteceu? Eu fiz com que aqueles elétrons que não estavam fazendo corrente elétrica fizessem corrente elétrica. Só que depois de terminado o instante, se eu continuar aumentando aquele ΔV, eu não tenho mais quem puxar. Todo mundo, olha essa frase, todo mundo que era para fazer corrente elétrica já está fazendo a corrente. Então não tem como aumentar mais a corrente elétrica. Então qual que foi a quarta conclusão? Olha só, que a partir de determinado potencial, então se o ΔV for positivo, o que vai acontecer? A minha corrente, ela passa a ser, vou colocar uma setinha assim, ela passa a ser constante. Mas eu vou aumentar a DDP. Não interessa. Todo mundo que era para fazer corrente já está fazendo a corrente. Eu não vou aumentar a quantidade de elétrons arrancados. Entende? Então, a partir de determinado valor de DDP, a corrente não aumenta mais, porque não tem mais ninguém sendo arrancado. Beleza? E eu vou desenhando isso por enquanto, aqui do ladinho, Então, a gente tem um gráfico onde em um dos eixos tem a minha corrente, no outro tem esse ΔV aqui, Então, um medido em ampere, o outro medido em volt. O que a gente estava enxergando, então? Então, para ter corrente elétrica, tem que ter uma certa frequência, né? Isso já tem escrito ali em cima. Então, a partir de certo valor, então você tem uma corrente elétrica pequena. Então, é os elétrons que estão indo para o meio sem DDP, com a DDP zero, né? E conforme você vai aumentando a DDP, você aumenta um pouquinho a corrente. Sim, né? Você está forçando aqueles que não estavam indo a irem para outra placa. Só que depois de certo valor, todo mundo que era para ir já está indo, né? Então, depois de certo valor, a corrente fica o quê? Constante. Ela não aumenta mais. Beleza? E você viu que a gente explicou tudo isso sem usar a física moderna. Então, isso aqui, ok, isso aqui sem problema algum, né? Então, a corrente ficar constante depois de certo valor, não tem problema nenhum. O problema, eu vou puxar um pouquinho para a direita. Tá tudo bem até aqui? Professor, a corrente vai... Pera aí. Professor, a corrente vai ser emitida independente do tempo. Vocês não entendi. A DDP tem um valor máximo. A DDP não tem um valor máximo, depende do aparelho que você tem. Mas você pode ir aumentando tanto que você quiser que não vai aumentar a corrente, tá? Então não tem um valor máximo pré-determinado. Só que vai ter um mínimo, que eu vou chegar nele agora, que é o nosso pensamento, Eu vou agora fazer a mesma coisa, só que deixando a minha bateria com ΔV negativo. Lembra que eu falei que eu podia inverter a pilha ali, né? Se eu inverter ela, porque agora, esse polo vai ser positivo, esse polo vai ser negativo, o campo vai para a direita, só que a força vai ser oposta, beleza? Então, a força vai ser no sentido contrário. Ok. O que vai acontecer? Então, a gente tem os 3 elétrons aqui de novo, né? Eles vão ser arrancados. Então, um aqui para a direita, um tentando ir para cima, um tentando ir para baixo. Isso aqui, beleza, né? O que vai acontecer? Tá, eu deixei ele negativo. O negativo vai fazer ele frear, né? Então, ele está tentando ir, mas tem uma força oposta, né? Só que se eu for deixando ele mais negativo, essa força vai aumentando cada vez mais. Sim ou não? Tudo bem até aqui, né? Então,
em determinado potencial negativo, vai acontecer de o elétron tá indo para frente, tá indo, mas vai chegar aqui na pontinha e ele não entrou na outra placa. Ele vai voltar. Opa, peraí que corrigiu, nada a ver. Ele vai voltar. Assim como esse aqui, ele tá fazendo a curva para descer, só que vai chegar aqui na frente e ele volta. E o de baixo, mesma coisa. Então, qual que é a conclusão, né? Que se eu estiver usando a bateria negativa, aqueles elétrons que foram injetados vão frear. Só que se eu deixar muito negativa, pode ser que seja uma força que não deixe ninguém chegar do outro lado. Mas se ninguém chegar do outro lado é porque ninguém passou no meu perímetro. Sim ou não? Então não vai ter corrente. Então existe um certo potencial, existe um V de stop, olha o nome que legal, que acontece o quê? Que minha corrente passa a ser zero. Né? Então existe um potencial onde não tem corrente. Então a gente freou aquela carga para ela não passar. Ok, a gente vai colocar isso no gráfico. Ó. O que acontece no gráfico agora? Então a minha corrente foi diminuindo com o potencial negativo, tá vendo que tá para a esquerda, né? Até chegar a zero. Aí esse ponto aqui é o que a gente chama de V-stop. Tudo bem? Sim ou não? Beleza. E ter um potencial de stop também não tem problema nenhum na física clássica, concorda? Porque faz total sentido, né? A gente não usou nada de novo por enquanto. Então, esse gráfico aqui, ok, tudo bem. O problema acontecia quando a gente mudava a intensidade. Porque assim, eu vou colocar isso aqui uma intensidade 1, né? Então, uma intensidade que a gente tem ali o efeito fotoelétrico acontecendo. Se eu aumentasse a intensidade, o que você espera que aconteça? Mais intensidade, mais energia. Quanto mais energia, mais corrente elétrica. Tudo bem até aí, né? Então aqui, ó, quando você aumenta a intensidade, você aumenta a corrente elétrica, então fica para cima. O problema maior aqui era exatamente o potencial de stop. Porque pensa comigo, ó. Agora eu tenho mais energia disponível, sim ou não? Então, seria necessário, olha só, seria necessário um potencial de corte maior para frear aqueles elétrons. Vê se faz sentido, ó. Então, o que é o potencial de stop? É o potencial que freia os elétrons que saíram. Tudo bem até aqui, né? Se eu coloco mais intensidade, então era para ter mais energia. Mas se eles têm mais energia, precisa de alguma coisa a mais para frear eles. Né? Essa era o pensamento lógico, era para acontecer isso. Só que daí, ao fazer a experiência, estava acontecendo de dar exatamente o mesmo potencial de stop. Então ele não aumentava nem diminuía com a intensidade. Ou seja, o quarto problema aqui tem um potencial de stop. Beleza, isso aqui é perfeito. Só que o potencial de stop, de novo, não depende da intensidade. Não depende de ir. E isso aqui, de novo, isso aqui é um problema, porque a gente vai ter que fazer alguma coisa para explicar ele. Beleza? Então, quais eram os problemas até aqui? Então, ó, de basicamente não ter tempo entre você ligar a luz e ter corrente, né? E isso não depender de quanto de luz que tinha. De depender da cor daquela luz, né? Então, por que que o azul faz ter elétrons e o vermelho não? Então, isso aqui também era um problema. E o outro porque o potencial de stop não muda com a intensidade. Por que ele não aumenta, né? Já que era para aumentar, faz sentido aumentar. Beleza? Eu vou colocar agora a equação sem usar o Einstein ainda, tá? A gente consegue calcular as coisas sem usar o Einstein, mas pra gente chegar na conclusão final. Beleza até aqui, pessoal? Tranquilo? Manda um ok no chat aí pra mim, por favor. Então tá, ó. Deixa eu só fazer um mini desenhozinho aqui, só pra gente montar uma equação, tá? Uma equação base aqui. Eu vou colocar aqui a luz, ela tá vindo aqui com uma energia E, né? E a gente vai arrancar alguns eletronzinhos aqui. Aí os elétrons arrancados, eles vão sair com uma certa velocidade, então eles têm uma certa energia cinética, beleza? Beleza, né?
Outra coisa que acontece aqui é o seguinte, que vai aparecer uma expressãozinha nova aí. Você concorda comigo que para você arrancar ali aquelas partículas daquele metal, você vai gastar uma certa energia. Então essa energia vai ter que vencer alguma dificuldade para que o elétron consiga ser arrancado. É que nem você pensar de novo, né? Então, para você arrancar partículas ali de água da piscina, você vai ter que soprar com um vento relativamente grande. Só que além disso, você vai arrancar as da borda da piscina. Você não consegue arrancar do meio com aquele vento, né? Então, cada posição daquelas partículas de água tem uma dificuldade. E quanto mais profundo, mais difícil, né? Então, existe alguma coisa, existe alguma energia que você gasta para arrancar aqueles elétrons. Essa energia a gente chama de função trabalho. Onde faz sentido isso aqui depender do material, né? Então, se for o metal, tem uma certa ligação entre os átomos, se for o zinco, se for o cobre, se for, enfim, né? Cada material vai ter o seu. Historicamente, essa função trabalho, a gente usa essa letrinha aqui, é o φ, tá? A função trabalho é o φ. Beleza, o resto aqui é um balanço de energia bem simples, é como que funciona aqui a energia que entra e a energia que sai. Pessoal, tudo bem? Tá tudo certo? Tá aqui? Beleza, então o que está acontecendo? Comigo. Você concorda que a energia cinética que os elétrons vão adquirir para sair dessa placa é o quê? É a energia da luz que está entrando, né? Menos, vou colocar assim por enquanto, menos a energia gasta para arrancar os elétrons ali de dentro, né? Então ele gasta alguma energia para arrancar os elétrons ali de dentro daquela plaquinha, né? É como se fosse partículas de água na piscina. Só que a gente vai trabalhar sempre com elétrons da borda, como se fossem as partículas da superfície da água. Então assim, eu vou escrever essa equação aqui de novo, só que no lugar do EC eu vou escrever max. Então, energia cinética máxima. Isso vai ser a energia da luz que entra, aí menos a energia que ele gasta para arrancar da borda, que daí a gente vai usar a função trabalho, tá? Pronto. Então, de novo, professor, por que aquele máximo está ali? O máximo é porque são os elétrons da borda, tá? O máximo é porque são os elétrons da borda. Você não vai arrancar elétrons do meio daquele corpo, tá? Beleza. Agora, olha só, só para a gente ter uma equaçãozinha ali do potencial de stop também, tá? Para aquele elétron frear é porque ele sofreu a influência de uma força. No caso, uma força que vem do campo elétrico, uma força elétrica, né? E o pessoal do terceiro ano sabe, né? Que daí quando você gasta uma energia, quando você faz um trabalho devido à força elétrica, tem ali uma formulinha, né? O trabalho da força elétrica você calcula fazendo a carga vezes DDP, certo? Então, o trabalho da força elétrica é a carga vezes o Uzinho. Beleza, para aquele elétron que quase chegou na outra placa para fazer corrente elétrica e voltou, é porque ele gastou toda a sua energia, você concorda? Eu só vou igualar duas coisas, Então, a energia cinética que ele adquiriu, ele gastou toda ela com o trabalho da força elétrica. Então, eu vou igualar, tá? No lugar da carguinha, eu vou usar o elétron, eu vou usar o Ezinho, tá? Então, no lugar do Q, eu coloquei o E, então, o Ezinho de elétron, tá? E no lugar do U, eu vou colocar o potencial que freou ele. Então, no lugar do U, eu coloquei V-stop. Então, o nosso V-stop, só para deixar já escrito aqui, ele é a energia cinética máxima. Isso aqui dividido, né? Passou dividindo pela carguinha do elétron, beleza? Guarda essa aqui, a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, assim, com essa equação, o que você pensa? Com mais intensidade, mais energia. Com mais energia, mais potencial de corte. Mas não era o que estava acontecendo, né? Então, a gente estava chegando sempre no mesmo potencial, no mesmo V-stop. Beleza. Então, tá aí, Então, as duas equaçõezinhas sem usar Einstein por enquanto, tá? Só com o experimento em si. Então, energia cinética máxima, energia da luz, menos a que ele gastou, e a do potencial de stop. Fechou?